Bom dia a todos. Nesta hora nós queremos saudar todos os nossos ouvintes, amigos, amém da palavra de Deus. Nós estamos aqui vendo os Fred Notícias desta quarta-feira, dia 6/8/2014, amém? Para nós é motivo de alegria nós estarmos aqui gravando este vídeo, vendo aqui as notícias, né? Eu já estava vendo as notícias, o José Melo, governador Melo, pede para que nós venhamos participar da sua campanha pelo governador 90, melogovernador.com.br, né? O nosso site. Agora, amigos, temos um canal de comunicação, mais um canal, nosso site. Por isso lá é possível ver o nosso plano de governo, até contribuir com ele mandando sua opinião, o que vocês acharam. Achei ótimo, né, esse site, muito ótimo mesmo. Quanto mais informação a gente obter, absorver, melhor pra gente, enfim. Não é verdade? Então, achei ótimo. E tem muita coisa para fazer nesse estado, né? Com relação a arrumar as coisas, arrumar os ônibus, as estradas, as ruas, né? Enfim, arrumar as casas. Então, eu gostei muito. Deus abençoe aí o futuro governador do estado do Amazonas, que nós não sabemos quem são, né? O Rony, o vídeo do Rony aqui, que é candidato, né? E Rony Siqueira, ainda não tem o meu candidato. A filha do governador, Amazizi, falando inglês, muito criança, né? Falando inglês aí. Já está falando fluentemente, né? Um exemplo, não é verdade, para nós. Então, para nós é motivo de alegria, repito, estarmos aqui nesta manhã chuvosa, né? Eu estou pensando ainda no meu candidato a deputado federal, ainda não tenho um em mente. Vou votar numa pessoa que eu já vejo aqui, né? Então, olhando as notícias ali no Bom Dia Brasil, a gente viu que a presidente Dilma Rousseff visitou algumas empreitadas no Brasil, mas essas empreitadas que são construídas, que estão sendo construídas no Brasil, acho que já deveriam ter sido feitas, já deveria ser no governo do PT, no governo do Partido dos Trabalhadores, essas empresas, essas obras gigantescas já deveriam já ter sido já prontas, tá entendendo? Deveriam ter sido já estar prontas. Então, eu acho que já deveriam estar prontas já. Já deveriam estar, são obras gigantescas, enormes, né? Então, eu acho que a gente tem que votar num candidato a presidente da República sobre o racionamento de energia. Domingo eu fui para a minha igreja, eu fui adorar Jesus, era uma ceia, e sempre tem falta de energia lá na igreja. Aqui também na minha casa, sempre existe falta de energia. Sempre tem. A gente não cultuou até 9 horas, o culto estava programado até 9 horas, mas nós não ficamos até 9 horas. A luz foi embora 2 vezes, o bairro ficou na escuridão, o bairro todo ficou na escuridão,
E aí o dirigente terminou o culto 8 horas, 8h30. Então, no escuro, tinha uma fluorescente lá, mas tudo no escuro. Então, um problema de energia, a gente tem que ver a prática. Todo mundo diz que está tudo bem, tem isso, tem aquilo, mas a gente vê que sempre está indo embora a energia, né? Sempre está indo embora a energia, enfim. Então, a gente tem que ver a gente tem que ver um homem que postou um vídeo aqui de um cachorro, como ele trata os bandidos, né? Como se deve tratar o bandido pego em flagrante. Aí ele faz isso com o cachorro. Com o cachorro. É engraçado, né? Flagrante. Não deixa de ser interessante. Os cachorros não fazem mal não a ninguém, né? Os cachorros são amigos do homem. Eles não fazem mal a ninguém. Então eu acho que a gente tem que votar. Por exemplo, eu estava vendo uma notícia no jornal de que os encaminhamentos médicos cubanos, uma coisa que me chamou a atenção, uma pessoa que é atendida com um médico que é de Cuba, ele é cubano, aí ele não tem validade nenhuma, parece, o encaminhamento dele. Isso é uma falta de respeito com o médico que veio lá de Cuba. Foram abertas as portas para os médicos, mais médicos, é um programa de mais médicos, mas não sabemos o motivo pelo qual agora os médicos cubanos estão voltando para Cuba. Houve problema de salário, não sei, pagamento. Mas eu vejo, na minha opinião, que isso é uma falta de respeito, porque ele é um médico. Se ele está atendendo no Brasil, se ele está exercendo a profissão, ele saiu lá de Cuba, veio para o Brasil, atender um chamado, atender aí uma necessidade, e agora não está... O que ele faz, a função dele, às vezes não está tendo validade nenhuma, eu acho isso uma falta de respeito com a medicina, com a ciência, com a profissão, enfim. E com uma desordem, uma desorganização. Porque se ele veio lá de Cuba, está no Brasil, está trabalhando, etc, 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 tem que valer a receita dele, tem que valer ali o carimbo dele, tem que valer tudo. Ele é um médico, como outro qualquer. Tem que ser respeitado o trabalho dele, tem que ser respeitado e não tem validade nenhuma, isso está errado. Tem que ser revisto isso aí. É uma falta de respeito com os médicos estrangeiros, porque, veja, ninguém quer, se eu sou uma médica, saio do Brasil, vou atender um chamado, vou trabalhar num outro país, enfim, eu quero ser respeitada. Eu quero ser valorizada, eu quero ser aí, enfim, tem uma lei, tem um princípio. Então, o que estão fazendo com os médicos cubanos, no meu ponto de vista, é um desrespeito total aqui no Brasil. Eles são médicos, como qualquer outro, tem que ser respeitado, tem que ser valorizado e tem que ser aí, alguém tem que defender os médicos que vieram de Cuba. Amém. Deus abençoe esses médicos e tem que ser respeitados, é a minha opinião.
o atendimento deles. Tá entendendo? Se o PT não resolver o problema do país, eles estão no poder desde 2010, se eles não resolveram o problema do país, quem me garante que eles vão resolver nesses 4 anos que vão entrar? Quem me garante? Não voto no PT não. Não voto no PT mesmo. Eu vou votar no... Eu acho que a igreja evangélica, a minha opinião, a igreja evangélica tem que apresentar um candidato. A igreja evangélica do Brasil tem que apresentar um candidato, tá entendendo, para nós votarmos. Porque eu vou ser bem franca, desses candidatos que são apresentados, nenhum, eu vou votar no Campos. Mas eu fico aqui meu apelo que a igreja evangélica do Brasil, possa apresentar seu candidato para nós, os evangélicos, votarmos. Amém? Porque esses candidatos que a Igreja Católica apresenta, eles são católicos. A maioria deles são católicos. E também com relação aos nossos idosos, vamos respeitar os nossos idosos. Aqui o Alexandre Garcia. Bom dia, Brasil. O comentarista mostra mau exemplo em cidade do interior goiano. Ressalta que a profissão deve ser extremamente valorizada. Professor é um dom e é vocação. A pessoa nasce professor e não tem que se envergonhar, não ser com um salário. É verdade. Os salários dos professores são terríveis. Tem que mudar esse salário aí. Tem que mudar, a gente vai... É preciso mudar o salário dos professores porque eles trabalham educando, transformando o homem para educação, entendeu? O homem para trabalhar nas empresas, no mundo, para o desenvolvimento do mundo. Então é preciso mudar aí o salário dos professores. Eu acho que eles estão sendo roubados. Essa é a minha opinião. Eles estão sendo assaltados. Esses salários aí, esses contratos, é uma forma de assalto. Isso precisa mudar. Amém? Precisa mudar. Precisa mudar o salário dos professores. Urgente. Porque eles trabalham com o desenvolvimento do mundo, da nação. Se eles são cobrados pela sociedade, pelo mundo, eles também têm que ser bem pagos. Tá entendendo? Bem pagos. Eles têm que mudar e mudar o jeito.